Bom dia, bem-vindo a todos. Vamos dar início agora, à aula de revisão, na matéria de instalações domiciliares 2, que prevê toda a parte elétrica de instalações de uma determinada residência. Então, relembrando aí nosso primeiro tópico, a gente falou sobre previsões de carga, nós aprendemos como prever as cargas, que serão utilizadas, as cargas de utilização de uma determinada residência. Então, vimos o que é a carga mínima estimada, como calculamos. Então, vamos lá. Previsão de cargas. A determinação de carga mínima estimada é muito importante. Até antes de iniciar um projeto executivo de arquitetura, através desse estímulo é que o projetista, através de uma prévia consulta à concessionária, saberá qual modalidade de instalação da edificação, ou seja, quanto de carga eu preciso para atender essa residência, quantas fases, se é uma instalação monofásica, se é bifásica, trifásica, seria 127 volts, 220 volts ou 380 volts, correto? Então, vamos lá, os tipos de carga de uma unidade são divididos em iluminação, tomadas de uso geral, destinadas a atender equipamentos móveis, televisores, aparelhos de som, computadores, etc., com potência abaixo de 1500 volt-ampere, e tomadas de uso específico, o TUE, destinadas a atender equipamentos fixos, chuveiros, condicionadores de ar, bombas, com potências acima de 1500 volt-amperes. É isso? Então, o item 1.1, cálculo de densidade mínima para iluminação. Para a determinação de carga de iluminação, podemos aplicar como alternativa a BNT 5413, conforme prescrito na linha A, subitem 4.2.1.2.2, adotando o seguinte critério: incômodos ou dependência com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deverá ser prevista uma carga mínima de 100 volt-amperes. B. Cômodos ou dependência de área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista para os primeiros 6 a carga mínima de 100 volt-amperes e acrescidos 60 volt-amperes para cada 4 metros quadrados inteiros. Então, o meu cômodo aqui ele tem 22 metros quadrados, 22 metros quadrados. 22 não, 20, bota 20 aí. 20, Então vai ser 100 para os primeiros 6 metros, e 4 para cada 60, e 60 para cada 4 a mais. Então os próximos 4 para 10 vão ser 60, para os 14 e para os 18, 60. Vai para 20, não tem mais 60, porque o correto seria com 22. Então com 20, esses dois últimos metros aí, você não deixa ele quieto. Perfeito? Os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas. Para transformar de volt-ampere em watts, para a iluminação basta multiplicar o fator de demanda, que é igual a 1. Perfeito? Então essa aí é a nota. Então vamos dar um exemplo baseado aí nessa tabela aqui, que é a nossa residência, onde eu tenho as dimensões, a área e o perímetro aqui. Então, densidade dos pontos de iluminação. Uma sala com 20 metros quadrados, que eu acabei de falar. Eu tenho 10 para os 6 primeiros iniciais e 3 vezes 60 para os próximos metros. Mas ficou sobrando 2 metros aí que não entrou. Não entra, esses 2 metros ficam parados. Se fosse 22 metros, aí seria 4 vezes 60. Então isso aí temos o total de 280 volt-amperes, multiplicando aí pelo fator 1, ficaria 280 watts. 1/4 de 12 metros quadrados, para os primeiros 6 metros quadrados 100 volt-ampere,
e uma vez para os 4, né, para os próximos 4, que dariam 10, né, 12 também, esses 2 metros quadrados ficariam vezes 2, porque ele colocou 2 aqui, porque são 2 quartos com a mesma metragem, né? Então ele de repente colocou no mesmo circuito. Então seriam 320 voltamperes, né, vezes 1 aí, 320 watts. Banheiro tem 3,75 metros quadrados, áreas menores do que 6, considera 100 voltamperes, vezes 1, 100 watts. Área de serviço 6 metros quadrados, então também 100 voltamperes, vezes 1, 100 watts. Circulação, áreas menores de 6 metros, lembra? Então 100 voltamperes aí, vezes 1, 100 watts. Varanda tenho 8, né? É a área maior, mas eu não tenho, né, 4 metros quadrados completos, então também manteria, né, 100 voltamperes vezes 1 aí, né, 100 watts. Vamos lá. Fazendo um somatório, né, um somatório desse total aí, daria 1.100 voltamperes ou 1.100 watts, né, de potência. Então esse aqui é o total, né, de densidade para pontos de iluminação. É isso? Agora vamos ver os cálculos de tomada de uso geral, né? O que eu preciso, né, para os cálculos de tomada de uso geral? O número de pontos de tomada devem ser determinados em função, né, da destinação dos locais onde os equipamentos elétricos, né, que podem ser ou utilizados, observando um número mínimo de seguintes critérios. Né? Em banheiros devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada, considerando uma potência aí, né, de 600 voltamperes, próximo ao lavatório, né, distante aí de 60 centímetros do box. Em cozinhas, copas, áreas de serviço, né, cozinha, área de serviços, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto um mínimo aí, né, para cada 3,5 metros, ou fação de perímetro, considerado 600 voltamperes para as primeiras 3 tomadas e depois 100 voltamperes para as demais. Né? Ou seja, então tem o perímetro aí dessas áreas. Né? Eu tenho uma tomada a cada 3,5 metros. Então a cada 3,5 metros eu vou ter, né, então, para as 3 primeiras tomadas 600 voltamperes e para as subsequentes 100 voltamperes. Perfeito? Garagens, vagas de garagem devem ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Né? Nota, admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas no máximo ali o acesso, né? Quando a varanda, por razões construtivas, não comporta ponto de tomada, ou quando sua área for inferior a 2 metros quadrados, ou ainda quando sua profundidade inferior a 0,80. Em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros, ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Nota 2. Particularmente no caso de salas de estar, né, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser utilizado para a alimentação, né, de mais de um equipamento, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomadas julgadas adequadas. Em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados. Admite-se que esse ponto seja posicionado, né, externamente aos cômodos ou dependência de até 0,80 metros quadrados, no máximo na sua porta de acesso. Um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25 metros quadrados, ou seja, inferior a 6 metros quadrados. Um ponto de tomada a cada 5 metros ou fação de perímetro se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros quadrados, devendo esse ponto ser espaçados tão uniformemente possível. Né? Nota 3. Para transformar de volt-ampere em watts, né, no caso de tomadas, basta multiplicar pelo fator de demanda, que é igual a 0,8. Então, na iluminação, a gente multiplica por 1. Aqui em tomadas de uso geral, a gente utiliza 0,8. Perfeito? Então, vamos lá. O cálculo de tomadas. Perímetro da sala é de 18 metros. Eu tenho uma tomada a cada 5 metros. É só pegar, né, o 18 dividido aí por 5, que eu vou saber o número de tomadas.
eu vou ter aproximadamente aí 4 tomadas, né, de 100 volt-amperes. 400 volt-amperes vezes 0,8, 320 watts. Né? Quarto, eu tenho aí 14 metros de perímetro. Né? Divide aí esses 14 por 5, então vou ter mais ou menos aí 3. Né? Ah, professor, mas a área de iluminação, os 2 metros quadrados, a gente não considera. Aqui, 14, faltou 1 para ser 5. Mas você considera. Né? Aqui, na hora de você colocar a tomada, tirando a tomada de uso específico, né? As tomadas de uso geral, você vai muito pela razoabilidade, né? Você vê o que é razoável ou não colocar, né? Então cabe muito do nosso bom senso. Então 3 tomadas aí, né? De 100 volt-amperes vezes 2, 600. Por quê? São 2 quartos. Né? 600 vezes 0,8, 480 watts. Banheiro, uma tomada de 600 volt-amperes, né? Igual aí 600 volt-amperes vezes 0,8, 480. Porque o banheiro a gente considera uma tomada de 600. Cozinhas, 12 metros. A cozinha, áreas de serviço, locais análogos, né? A cada 3,5 metros. Né? Então 12 dividido por 3,5 dá aproximadamente 4 tomadas. Lembrando que as 3 primeiras de 600 e subsequentes, né? No caso é uma aí de 100. Então vou ter, né, 3 vezes 600 mais 100, né, vai dar 1.900 volt-amperes, vezes 0,8, 1.520 watts. Áreas de serviço, tem 10 metros, né, de perímetro. Uma tomada a cada 3,5 vai dar 3 tomadas aí aproximadamente. Né, 3 vezes 600, 1.800 volt-amperes. Né, vezes 0,8, 1.440. Área de circulação, uma tomada, né? 100 volt-amperes vezes 0,8, 80 watts. Varanda também uma tomada de 100 volt-amperes, né? Então 100 vezes 0,8, 80 watts. Fazendo somatório, né, de cargas, eu vou ter 550 volt-amperes, né, ou 4.400 watts de potência. Então esse é o somatório, né, das cargas de tomadas de uso geral. O cálculo das tomadas de uso específico, né, nesse caso, basta somar todas as cargas dos equipamentos utilizados. Né? Então, como é que eu faço para saber o quanto que o equipamento, né, de uso específico ele vai gastar? Olhando a descrição do equipamento. Né? O equipamento ele vai trazer a descrição desses elementos. Por exemplo, o ar-condicionado aí de 6.000 BTUs. Né? A carga dele é de 2.600 volt-amperes, vezes 0,8, né, que é a carga de tomada, 1.648 watts. Né? Aqui o chuveiro ele vai trazer, ele já traz, né, o quanto de carga que ele tem em watts. Né? Aqui ele até multiplicou aqui, mas isso aqui acredito que seja watts, não seja volt-ampere. O micro-ondas de 1.500 volt-ampere vezes 0,8, 1.200 watts, que é mais ou menos o que o micro-ondas consome. Se eu tivesse aqui bomba, tudo isso eu ia ver lá no valor da bomba, o quanto que ela tem. Provavelmente ela já vai me dizer em watts, é só lançar. Então aqui eu tenho um total aqui de 7.248 watts. Beleza, agora basta fazer um somatório, né, de todas essas pré-cargas que a gente viu até agora, e eu vou ter um somatório, né, de 14.550 volt-amperes ou 12.748 watts, que é 12,75 kW, o quilo de 1000, né? Kilowatts é a carga prevista aí, é o que eu vou fazer a prévia consulta para saber se há disponibilidade desse volt aí, né, para atender essa residência. E aí, dimensionamento dos circuitos, né? Como que eu dimensiono esse circuito? Para facilitar a manutenção e a não sobrecarga dos condutores, né, de uma instalação, é recomendada a divisão de todas as cargas e circuitos, obedecendo os seguintes critérios. As tomadas destinadas para cozinha, copa-cozinha, área de serviços, lavanderias e locais análogos, devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação das tomadas locais. Os pontos de iluminação e de tomada de uso podem estar no mesmo circuito, desde que a corrente total não ultrapasse 16 amperes. As tomadas de uso específico deverão ser divididas em circuitos exclusivos para cada ponto, independente da potência. Né? Então, baseado no exemplo, né, utilizado acima, podemos dividir da seguinte forma. Circuito 1, iluminação e tomadas de uso geral da sala e da varanda. Né?
Você pode fazer isso, como você também pode dividir os circuitos por ambiente, né? Aqui ele coloca da sala e varanda, mas você pode colocar um para sala e um para varanda. Depende também o número de disjuntores que você vai conseguir colocar dentro do seu QDL, né? Normalmente o QDL básico para residência tem 16 disjuntores, né? Então a gente pode fazer até 16 circuitos, né? Então botou aí iluminação e tomada de uso geral, sala e varanda. Circuito 2, iluminação e tomada de uso geral, banheiro. Circuito 3, iluminação e tomada de uso geral, quarto 1 e circulação. Circuito 4, iluminação e tomada de uso geral do quarto. Circuito 6, iluminação da cozinha e área de serviço, né? Circuito 6, tomada de uso geral da cozinha. Circuito 7, tomada de uso geral da área de serviço. Circuito 8, chuveiro, tomada de uso específico, um circuito para cada. Não posso colocar todos no mesmo circuito, né? Condicionador de ar do primeiro quarto. Circuito 10, condicionador do segundo. Circuito 11, micro-ondas. Se eu tivesse uma bomba aí também, circuito dividido para bomba, né? E assim sucessivamente. Então essa foi a nossa primeira aula, né? Primeira aula, basicamente, falamos das previsões de carga e divisão de circuitos, não é isso? A nossa segunda aula, né? Segunda aula a gente fala sobre iluminação, né? Luminotécnica. A luminotécnica se resume no estudo da aplicação de iluminação artificial, né, nos ambientes de forma a trazer efeitos visuais, né, conforto, sustentabilidade e racionalização, né, no consumo de energia elétrica. Mas para que seja possível a elaboração de um projeto que atenda a todos os itens citados, é necessário o conhecimento de algumas características técnicas e grandezas utilizadas aí, né, em luminotécnica. A luminotécnica, né, eu tenho que garantir a iluminação, né, de um determinado ambiente. Eu dei até esse exemplo em sala de aula, por exemplo. Se eu estou numa biblioteca, né, eu tenho que ter um conforto para ler, mas eu tenho que ter também uma visualização, né, uma quantidade de fornecimento de luz que seja confortável, para que, por exemplo, eu procure o livro na prateleira de cima com o mesmo conforto, com a mesma iluminação da última prateleira, não é? E existem salas de leitura, sala de procurar, então para cada tipo de ambiente eu vou ter uma característica diferente, né? Então vamos lá, lâmpadas, tipos e características, né? Eu tenho iluminação, conceitos e grandezas e cálculo luminotécnico. Primeira coisa que a gente vai ver, cálculo luminotécnico, não é? Com os avanços tecnológicos atuais, até os cálculos utilizados para determinar a quantidade de lâmpadas para um determinado ambiente já pode ser elaborado através de softwares, né? Mas convém ter o conhecimento de um dos métodos mais simples e utilizados para elaborar esses cálculos. Um roteirozinho, né? Definir a luminância do local, né? É o nosso S, calculado aí através da tabela da norma 5.413. Então, definindo o índice do local, né? Que é o K, com iluminação direta e iluminação indireta. O que é iluminação direta ou indireta? Se eu vou usar defletor, né? Esse tipo de coisa. Então, se a iluminação for direta, o meu cálculo do K vai ser comprimento vezes largura dividido pelo comprimento mais a largura vezes a altura do plano até o luminário. Se a iluminação for indireta, vai ser 3 vezes o comprimento vezes a largura, 2 vezes o comprimento mais a largura vezes a altura, né, para a iluminação indireta, para eu definir o K. Então, escolher tipo de lâmpada iluminária, diversas aí fornecidas pelo mercado, né? Determina fator de utilização. Então, eu achei o K lá, eu vou achar aqui a tabela, o fatorzinho de utilização. Jogo aqui, ó, o resultado do K e vou achar aqui o meu fator de utilização. Índice de reflexão, ou seja, ambiente. Meu ambiente ele é claro, escuro, qual a cor da parede que está pintada? Então ele pode ser branco, claro, médio, escuro. Vai me dar um índice de reflexão dessa luz. Por exemplo, se o ambiente for branco, ele é super refletivo, né? Então se eu colocar uma luz muito forte e olhar, daqui a pouco a parede vai refletir, vai ficar uma coisa incômoda, não é? Determinar fator de manutenção e depreciação, né? O produto, você tem que fazer uma manutenção. Tem a depreciação, né, da lâmpada, da luminária, que é fator sujeira, né, muita coisa. 6. Cálculo do fluxo luminoso, né? O fluxo luminoso é o total de lumens, né, que vai ser a iluminância do local em lux vezes a área, dividido pelo fator de utilização, que a gente viu lá,
vezes o fator de depreciação e manutenção, né? E 7, calcular o número de lâmpadas, né? Então você vai pegar aí o número mínimo de lâmpadas, vai ser o lumens dividido pelo fluxo luminoso de cada lâmpada, né? Nota 1. No caso de utilizar luminárias com mais de uma lâmpada, basta dividir o número de lâmpadas pelo número total de luminárias, né? 2. O espaçamento entre as luminárias deve ser igual à distância entre a luminária e o plano de trabalho. 3. Evitar o uso do número ímpar, né, de lâmpada fluorescente na mesma cara, para evitar efeitos estroboscópicos, né? Causa ardência nos olhos. Tá? Nota 4. Segundo informações técnicas dos fabricantes, né, os reatores eletrônicos trabalham com alta frequência, acima de 20 kHz. Para evitar a cintilização para essa alta frequência, pode ser conduzida através dos condutores, não é isso? Que alimentam os reatores eletrônicos, causando interferência para os eletrônicos. Hoje em dia a gente já tem as lâmpadas LEDs, a gente não precisa mais de reatores, né? Só para as lâmpadas fluorescentes antigamente. Para entender melhor, né, esse exposto, vamos fazer um cálculozinho aqui simples. Tenho aí um ambiente com comprimento de 25 metros, largura de 10 metros, pé direito, né, de 4,5, parede do teto branca, cor, piso aí bege, então claro. Dados de luminária, usou a luminária aí TBS 027 de duas lâmpadas tubulares de 1,21 metros, não é? Luminária de embutir, né, sem difusores, sem acrílico e alhetas, nada disso, então iluminação direta, não é isso? Dados da lâmpada tubular de LED de 20 watts, tem 1850 lumens, então essa lâmpada de embutir, se ela é de embutir, a altura dela do plano vai ser o total do meu pé direito, né? Então vamos lá. Índice de luminância 500 lux do local, né? A área, calculei já comprimento vezes a largura, 250 metros. Teto e parede 80, piso 50, né? Teto 80, parede 50, piso 30, né? Fator de depreciação 0,8. Essas são as informações que eu preciso para realizar esse cálculo. Primeira coisa, determinar o K. Comprimento 25, largura 10, né? Iluminação direta 25 mais 10 vezes o pé direito. Isso vai me dar 1,59 do meu fator K. Vou jogar lá na minha tabelinha. 1,59, tá por aqui, ó. Então, entre 1,50 e 2. Eu vou usar, né, se o meu primeiro lá é 80, 0,69. Beleza? Então, beleza. Achei já o meu K. 80, 50, 30, valor de 0,69. Agora vamos calcular o fluxo luminoso. Total de lux lá forneceu, né? 500 vezes a área, 250, dividido pelo K que eu acabei de achar, 0,69, e o meu fator de depreciação, aí que é 0,8. Fazendo esse cálculo aí, a gente acha 226.449 lumens. Agora vamos achar o número de lâmpadas, né? Então cada lâmpada não tem 1850 lumens? É só pegar o total que a gente achou de fluxo luminoso e dividir por cada lâmpada. Então cada lâmpada, né, eu vou precisar de 122 lâmpadas para atingir esse total aqui, né, aproximadamente. E agora para eu calcular o número de luminárias, não é? Cada luminária ela vai pegar duas calhas. Então é só pegar o total de lâmpadas e dividir pelo total de lâmpadas que a calha suporta, né? Então eu vou ter 61 luminárias aqui nesse caso. Perfeito? Pode se distribuir em 6 fileiras com 10 luminárias ou 5 fileiras com 12 luminárias, ambas em sentido longitudinal, né? Isso é muito questão do botou sentido longitudinal, né? Mas isso depende muito do que você for fazer. Claro que isso é um cálculo genérico, né? Mas depende muito do que você for fazer. Isso já entra mais na parte de ambientação arquitetônica, de luminotécnica, né? Aí é um pouco diferente, já foge um pouco da gente aqui. Vamos lá. Vamos agora para nossa terceira aula. Nossa terceira aula foi, né, um aulão de instalações. A gente falou em si sobre instalações prediais, né? Todas as instalações prediais, simbologias, todos os elementos arquitetônicos, hidráulicos, sanitários, né, existem representações gráficas, né, pela ABNT.
Então, existem algumas aqui que o projeto já traz, ó, o nosso material traz. Quando eu tenho esse símbolo aqui, um ponto de luz de teto, né, indica o número de lâmpadas e a potência de cada lâmpada. Aqui eu tenho um ponto de luz de parede, a arandela, né, interruptor simples, interruptor duplo, interruptor de 3 seções, interruptor three-way, né, tomadas a 30 centímetros, tomadas, né, a meia parede, né, tomadas, né, a 2 metros aí de altura do piso, né. Lembra que durante a aula a gente viu um overview de projeto, né, elétrico, e aí tinha todas essas representações, né, tinha até coisas a mais, né, que a gente não viu aqui, não domiciliar, mas já Vamos lá, materiais utilizados, né. Condutores. Denomina-se condutor todo material que permite, né, na corrente elétrica com grande facilidade quando está submetido a um diferencial, né, de potencial elétrico, né. Então a gente tem os condutores isolados aí, os condutores multipolares, fio rígido, cabo flexível, né. Então, elemento condutor ou alma. A alma é fabricada de cobre e seu objetivo é servir de caminho para a energia, né. Ele que vai conduzir a energia elétrica desde suas centrais geradoras para os centros de distribuição, subestações de distribuição, alimentar os diferentes centros de consumo, né. Isolante é um material, né, de um condutor que evita que a energia elétrica circule entre eles, né, é o que vai isolar ali naquele mesmo condutor. Cobertura, né, o objetivo fundamental da cobertura é proteger a integridade, né, da isolação ou da alma condutora contra danos mecânicos, né, como atrito, golpes. Normalmente as coberturas são feitas de materiais poliméricos, né, não inflamáveis. No entanto, quanto à proteção mecânica, são de aço, latão ou outro material resistente, que se denomina armadura. A armadura pode ser de fita, fio ou malha, né? Outros vêm cabo PP, né, outras coisas. Os condutores também podem ser dotados, né, de uma proteção do tipo metálico formado por fitas de alumínio ou cobre, né? Em caso de proteção, em vez de fita ser construída por fios de cobre, ser denominada blindagem, né? Tipos de condutores. Existem vários tipos de condutores e dentre eles podemos citar os condutores singelos, né, rígidos, formados por um único filamento sólido, cabos formados por vários tentos, né, são vários filamentos de elementos condutores, e os agrupados, né, pode ser os concêntricos, formados por vários condutores isolados dentro da mesma cobertura, que é esse aqui, né. Tivemos muitas instalações de padrão, né, de entrada de energia, e também os multiplexados, formados por vários condutores, né, com isolamentos retorcidos, esse aqui, né. Dispositivos de controles e interruptores, né. O interruptor é um dispositivo simples, usado para abrir e fechar um circuito. São utilizados na abertura de redes e tomadas, né, entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente, né, das situações que envolvem o ligamento e o desligamento da energia elétrica. Então, os interruptores, né, a gente tem vários tipos, né, o primeiro tipo é o balancinho, que a gente vai ver, né, que ele tem um balancinho ali dentro dele, que ele vai fechar e abrir o circuito, né, para que possa acionar algum determinado tipo de equipamento, né. Então aqui um interruptor simples, né, ativado por meio de uma alavanca, né, que necessita ser levantado por uma ou mais posições indexadas, fazendo alteração do estado do contato, né. É o interruptor mais simples que a gente usa em residências. Tem o botão de pressão, né, o botão de pressão, um tipo de dispositivo acionado através, né, de pressionar o botão, gerando alteração de contato, né. Ele pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado, ou normalmente aberto ou NF, né, normalmente fechado. Aqui a gente tem um exemplo. Eu posso ter do start-stop, ou então aquele de pressão que eu aperto e ele fica pressionado e depois eu aperto e ele despressiona. Também tem esse tipo de interruptor. Interruptor rotativo, né, como o próprio nome indica, é um interruptor que gera alterações de contrato por meio de rotação de um eixo, né. A gente vê muito em ventiladores de mesa, né, ventilador de mesa, outro tipo de acionamento. Por quê? Porque ele tem mais de uma posição, então ele cria uma diferencial de potência, por exemplo, o ventilador, né, para que gire mais rápido ou gire mais lento, né. Interruptores automáticos, né, são dispositivos que acionam sem precisar ser tocado, funcionam à base de relés indutivos e tiristórios, né. Eles devem
dentre eles podemos citar as fotocélulas aí, né? Os postes, uma fotossensibilidade. Então anoiteceu, tirou ali a foto dela, pum, acionou a lâmpada, né? E sensores de presença, né? Um detectou um movimento no ambiente, o ambiente fica apagado. Alguém entrou, detectou um movimento, ele aciona aí esse circuito. Perfeito? Interruptores múltiplos. Interruptores que permitem ligar e desligar separadamente duas ou mais lâmpadas a partir do mesmo ponto, né? Então a gente tem aí também os interruptores paralelos, né? Ele funciona aqui em paralelo, ele acionando um local e desacionando o outro. Onde eu utilizo muito eles em escadas, né? Escadas, onde eu aciono ele quando eu estiver subindo, chego ao topo da escada, o interruptor está lá e desaciona. Ele vai funcionar em paralelo os dois, né? Interruptores intermediários, que eu falo aí, né? Quando há necessidade de ter todos esses paralelos, mas em um grande comprimento, né? Por exemplo, um corredor muito grande, né? Onde eu vou acionar e mesmo assim, se eu tiver salas, né, nesse meio, né, eu conseguir também apagar para entrar nessas salas, né? Dispositivos de proteção, sua finalidade é proteger a instalação elétrica, pessoas e equipamentos contra sobrecargas, surtos de tensões, circuitos, etc., né? Com a interrupção do condutor fase, dentre eles podemos citar disjuntores, né? São projetados para proteger os circuitos elétricos contra as sobrecargas dos circuitos. Numa mesma instalação residencial, deve haver um disjuntor geral e um disjuntor para cada circuito. Então lá na primeira aula, quando a gente dividiu os circuitos, o circuito ele vai ter esse sistema de proteção, né? Cada circuito tem um sistema de proteção. Aconteceu uma sobrecarga, ele vai desarmar para proteger o meu circuito. Diferencial residual. São projetados o usuário contra fugos de corrente, né? Choques elétricos. Existe o DR tetrapolar que protege toda a instalação, porém sua desvantagem é que acionado desliga toda a energia aí da residência. Dispositivos de proteção contra surtos, né? Os DPS, são projetados para proteger os equipamentos isolados de descargas elétricas, né, ocorrente das linhas de distribuição de energia. Fusíveis, dispositivos de segurança do circuito elétrico que tem função, né, interromper a passagem de corrente elétrica no circuito, né, queimando um elemento, né, denominado elo fusível, quando a corrente ultrapassar o limite permitido pelo fusível, evitando assim um curto-circuito. Existem vários tipos de fusíveis, né, o de rolha, né, de cartucho, o NH, o Diazen, o Joto e de lâmina, né? O de rolha foi muito utilizado na década de 70, né? Hoje a gente utiliza realmente mais os disjuntores, é muito difícil a gente ter um fusível, né? Mas alguns dispositivos, né, ainda utilizam tipo de fusível. Por exemplo, o automóvel. O automóvel muito utiliza o fusível tipo lâmina, né? Que é aquela laminazinha que você coloca ali, qualquer coisa, se acontecer algum problema, ele vai arrebentar o fusível, né? Justamente para não comprometer um sensor. Tomada. Uma tomada elétrica é um ponto da conexão que fornece eletricidade principal e um plug master conectado a ela, né? As comuns contêm dois terminais utilizados em circuitos monofásicos ou bifásicos. Um para a fase e o outro para o neutro, né? No caso monofásico, ou um para cada fase, no caso bifásico. Em algumas também tem um terceiro denominado ligação terra, né? Ou simplesmente terra. Existem também outras tomadas, né, em terminais de 3 correntes trifásicas. Aqui é a tomada, né? O padrão brasileiro, muita gente acha que o padrão brasileiro é o terra, né? O 2 não. O padrão brasileiro é esse hexágono aqui, né? Com recuo para que a tomada fique encaixada. Esse é o padrão brasileiro. Eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são responsáveis pela proteção, né, da fiação de uma construção, seja ela uma casa, uma empresa ou uma indústria. Os tubos que abrigam os condutores, fios e cabos elétricos, ficam escondidos dentro das paredes ou pisos, podendo ficar visíveis em alguns casos. Por isso, como escolhemos fios e cabos elétricos adequados, é preciso prestar atenção aí aos tipos de eletrodutos e na hora da compra. Eles são muito importantes para ajudar a segurança e funcionamento. Então, os tipos de condutores vai depender muito do tipo do meu projeto e muito do tipo do condutor também que eu estou utilizando, né? Se for um condutor simples, por exemplo, um cabo de 2,5 mm, né? Que é um cabo normal de instalação, né? De repente o condutor embutido flexível seria mais viável. Mas
a minha instalação toda da residência é aparente, né? Aí eu vou usar um sistema X, né? Eu vou usar Condolet, eu vou usar um sistema X, né? Da Pial, então depende muito, né? O tipo de condutor vai depender muito. Eu tenho um sistema aterrado, eu vou usar Canaflex, vai depender muito do tipo de sistema que eu estou utilizando, né? Então, eletrodutos ou conduítes podem ser metálicos ou isolantes, podem ser ainda magnéticos e não magnéticos, segundo a ESC. Né? Eles se classificam em rígidos, curváveis, transversalmente elásticos e flexíveis. Rígidos são tubos de aço sem costura, galvanizados a fogo e têm função de suportar e proteger os fios e cabos de circuito elétricos. São destinados às instalações elétricas residenciais e industriais, como refinaria de petróleo, indústrias, né, de explosivos, petroquímicas, centrais elétricas e indústrias em geral. Os eletrodutos ou conduítes rígidos também são fabricados em PVC, né, porque ele tem propriedade de isolamento térmico, né, e elétrico. Curváveis são os elementos que podem ser dobrados com a mão utilizando uma força razoável, né. Transversalmente elásticos, cell tube, né, são eletrodutos transversalmente elásticos, geralmente, né, em polietileno de alta densidade, e são aplicados às linhas embutidas. Normalmente o cell tube também tem uma lâmina de metal assim por dentro dele, né? Por isso que ele é transversalmente elástico. Os flexíveis, né, podem ser metálicos, né, e em geral embutidos, né, com uma fita de aço enrolada por hélice, né, uma vez uma cobertura. O cell tube é assim, né? O flexível é o Canaflex, não entrou aqui, né? Tem algumas notas: não utilizar trechos de maior de 6 metros de eletroduto, utilizar sempre uma caixa de passagem a cada 6 metros. Quando houver necessidade de mudança de direção, eletrodutos rígidos, utilizar curvas aí, limitadas no máximo em 2. Em utilizações embutidas, né, pelo piso, utilização de eletrodutos tipo rígido ou eletrodutos transversalmente elásticos. Caixa de passagem. Caixa de passagem serve para promover o encontro, né, dessa fiação, né, com interruptores e tomadas, são utilizados para também organizar e distribuir, mudar de direção, né. As caixas elas podem ser de 4x2, 4x4, né, ou octogonal, de 3x3 e 6x6. Instalações prediais básicas, né? Então a gente viu todos os materiais. Aqui a gente vai ver dentro do circuito, né? Relembrar dentro do circuito. Então esse aqui é o circuito de um disjuntor simples, onde eu tenho aqui, ó, a instalação do do interruptor. Onde, quando ele fecha, ele vai, né, acionar o circuito ligando então a lâmpada. Eu tenho o diagrama multifilar e o diagrama unifilar, né, onde eu tenho a fase, a lâmpada sempre ligada no neutro, né, e a fase no interruptor. Interruptor three-way ou paralelo, né, a gente tem aqui, ó, vê que ele está em paralelo, ou seja, se eu acionar aqui, ele está desligado, não está? Se eu acionar aqui, né, se eu fechar esse lado aqui, ó, se eu fechar aqui, ele aciona o circuito, beleza? Fechei aqui onde está aqui, o mouse, acionou o circuito. Aí eu subi, desliguei, ele abriu, né? Agora, se eu descer e tentar ligar lá de baixo de novo, não vai, tá? Por quê? Porque aqui em cima está aberto. Por isso que ele funciona em paralelo, né? É um circuito em paralelo, né? Interruptor four-way, a mesma coisa, né? Campainha. A campainha ele vai funcionar muito como um disjuntor simples. A diferença é que no lugar de uma lâmpada a gente vai ter uma sirene sonora, né? E o interruptor simples ele tem um sistema de balanço, né? Que chama de balancinho, né? Na campainha não, você vai ter um sistema de mola, porque ela vai apertar, acionar e depois ela vai soltar. Senão, se eu apertasse, ela ia ficar tocando direto até eu abrir esse interruptor de novo, né? Então ele tem um sistemazinho de mola ali, né? Que é diferente do nosso interruptor simples. Tomadas, tipo de instalação mais simples de executar. Basta ligar a fase em um dos pinos da tomada e o neutro no outro, né? No caso de monofásicas, ou duas fases no caso de bifásica, né? Então eu tenho o neutro, uma fase e o meio aqui é terra. Se isso aqui fosse uma tomada, né, de 220 volts, aqui no neutro teria uma outra fase. Perfeito? Simples. Matamos aí a nossa terceira aula. A nossa quarta aula a gente falou sobre aterramento, né?
Na quarta aula falamos sobre aterramento e instalações prediais. Então, aterramento, finalidade. O aterramento elétrico é basicamente uma das formas mais seguras, né, de interferirmos na eletricidade de maneira a proteger e garantir o bom funcionamento das instalações elétricas, desviando para a terra as correntes indesejáveis, além de, claro, né, de atender exigências e normas. Pois bem, segundo a BNT, aterrar significa colocar, né, instalações e equipamentos no mesmo potencial, de modo que a diferença de potencial entre a terra e o equipamento seja zero. Né? Isso é feito para que, ao operar o equipamento, né, ao realizar a manutenção, o operador profissional da elétrica não receba descargas indesejadas, né, manuseando o equipamento, aí, seja por fuga de corrente ou por descarga eletrostática na carcaça do equipamento. Né? Então podemos pontuar o objetivo do aterramento como 3. Né? Proteção da integridade física do meu operador, do homem, né? Facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção e descarregar as cargas eletrostáticas e descarga de objetos e equipamentos. A forma mais básica de fazer o aterramento de uma residência é cravar, né, uma haste metálica no solo e interligar até o quadro de distribuição de circuito. Então, qualquer fuga, essa haste ela vai jogar para o solo e dissipar essa carga. Então, a gente tem aí aterramento funcional e de proteção. O aterramento funcional são aqueles aterramentos vindo do neutro direto para a haste no terra. Esse tipo de aterramento é usado para proteger o equipamento caso ocorra um problema na rede elétrica ou aconteça que o fio neutro servir como condutor positivo. Né? Esse aterramento funcional eliminará essas correntes através do terra. Caso você queira utilizar um diferencial residual, você poderá utilizar também o aterramento com fio, né, no neutro, depois no DR, pois o mesmo irá dissipar sempre. Né? Utiliza-se em seguir a amostra, eu acho que o desenho está aqui embaixo, aqui ó, desenho numa entrada trifásica com diferencial residual direto aqui, ó, você ligou o diferencial residual direto para o terra, qualquer fuga indesejada ele vai passar pelo DR jogando para o terra. Né? E aterramento de proteção, esse tipo de aterramento é mais utilizado em casas e empresas. É um aterramento que liga a tomada, né, 2P mais T, né, para a haste que tem a função de proteger o equipamento contra choques elétricos. Né? Então você vai utilizar esse sistema também na tomada. Então você vai utilizar um cabo de aterramento. Né? Normalmente a gente usa o vermelho, né, para fase, o azul para o neutro e o verde aí para o terra. São as cores de cabo padrão que a gente usa. Todas as tomadas devem ter o condutor terra, né, conforme a norma da BNT. Né? Não saiu um novo modelo novo de tomada ainda, porque não é novo, já tem 10 anos. Né? Então ele é o fase, o neutro e mais a entrada do terra. Ele tem esse hexágono aqui, né, que vai encaixar nesse recuo, vai ficar preso, né, essa cavidade, chama de cavidade, essa cavidade. Né? Uma conduta muito comum em casas de residências antigas é aterrar o chuveiro no neutro. Né? Você tem lá os 3, na tomada de chuveiro você está saindo os 3, né? Mas você não tem o terra, então o que o cara faz? Ele bota ali a fase, né, e o terra e o neutro bota junto ali. Né? Mas essa modalidade de aterramento, né, denominada TNC, onde o neutro desempenha a função, né, de eletricidade de terra, essa prática não é aconselhável, né? Mas a galera utilizava muito isso antigamente. Beleza? Hoje já não entra mais em desuso. A gente tem que ter as instalações de aterramento. Perfeito, galera. Essa foi a nossa aula de revisão. Né? Dica que eu dou para vocês aí agora: dê uma respirada, bebe uma água, né? Relaxa um pouquinho, se tiver com fome, come alguma coisinha bem leve. Né? Respirou, leia a prova com atenção, faça a prova com calma. Né? Eu tenho certeza que vocês vão alcançar um excelente resultado, né? Acredito no potencial de vocês, vão alcançar excelente resultado. Beleza? Então um abraço a todos, desejo a todos boa sorte, uma boa prova, né? Que a galera que estudou, tá craque, vai fazer uma boa prova, né? Um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço.